Bom dia, gente. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje, nessa manhã, eu vim falar de uma palavra aos nossos corações, que o Senhor, Ele ministra no meu coração. E essa palavra, né, é bênção. E eu espero muito que vocês gostem, né, que sintam o Senhor aí com vocês, como aqui está comigo, porque eu estava um minutinho antes orando, estava falando com Deus, né? Porque nós tem que ter minuto a sós com o Senhor Jesus, né? É bom, refrigera a nossa alma, é tempo de a nossa cabeça dar uma diminuída, né? Porque tem tanta coisa na nossa mente. E quando estamos na presença de Jesus, Ele tira todo o fardo que está em nós, né? Ele descansa nossa mente. E é uma bênção na presença do Senhor. Todos os dias estamos, né? E a graça do Senhor. Porque a graça dele é maravilhosa. E Ele nos fortalece, né? Amém? Quero falar aqui na palavra de Salmos, capítulo 27. Ela fala assim. Eu vou tentar explicar em nome de Jesus, tá? Se eu me perder, me perdoa, me desculpa. É o Senhor que vai dando, né, sabedoria, vai dando entendimento para a gente. Porque, olha, eu não sei muitas coisas não, mas o Senhor que me dá, que eu peço ao Senhor, me ajuda. Amém? Então vamos lá, Salmos capítulo 27. Fala assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui é um salmo de Davi, né? E Davi, ele não está perguntando, ele está afirmando. Afirmação. Ele fala assim: o Senhor, Pai, é a minha luz e a minha salvação. De quem eu temerei? O Senhor, Pai, é a força da minha vida. De quem me recearei? Davi está falando para Deus que ele é a luz dele, né? A luz é o que, gente, né? É tudo, né? Nós vê a luz na nossa casa, quando está de noite, ela faz o que? Se nós acende, ela esclarece, né? O quarto, a cozinha, tudo. Dependendo de onde você estiver, o quarto, se você estiver no quarto, você vai acender a luz e vai clarear o seu quarto e você vai conseguir ver as coisas. E a luz do mundo também que o Senhor nos deu, né? Então, Davi está afirmando que ele é a luz que vai dirigir o seu caminho. É a mesma coisa de Jesus na nossa vida. Ele é a luz que vai dirigir o nosso caminho. Que sem luz nós não dá para ver nada. Na escuridão nós não conseguimos ver nada. Mas com a luz conseguimos ver, não é verdade? Pensou assim, a luz, nós tá no quarto, nós quer achar alguma coisa e sem nada, só na escuridão, nós vai e bate a cabeça em algo, ou bate o dedinho do pé, como todos nós bate, né? E aí, e aí tem que acender a luz para clarear e nós ver onde estamos indo. Se nós não vamos cair no buraco, né? Se nós não vamos tropeçar em alguma coisa, igual eu falei, bater o dedinho do pé na cama, no sofá. Então Davi ele está afirmando que Deus é a luz dele. Amém? E a salvação dele. A salvação. Salvação, aqui o Senhor, né, ministrou agora no meu coração, claro que é a nossa salvação para a vida eterna, né?
isso não descarta. Mas a salvação também da onde que também Deus te tirou? Deus é a sua salvação? Jesus é a sua salvação? Pergunte para você. Se Ele é a sua luz e a sua salvação. Jesus aqui é a minha luz e minha salvação. Porque com Ele eu sei para onde eu ir. Ele vai me guiar. E eu sei que com Ele eu não vou tropeçar, eu não vou cair no buraco. Porque Ele vai me guiar. E Ele é a minha salvação. Ele que me tirou da onde que eu estava, na escuridão, né? Depressão, essas coisas. O Senhor que me tirou. Ele me tirou da onde, né, do meu pecado. O Senhor que me salvou. Então, se eu estou hoje na presença do Senhor, fazendo esse vídeo para você, é porque o Senhor me salvou de mim mesmo, da condenação eterna. Porque ai de mim se não fosse o Senhor na minha vida. Ai de mim se o Senhor, se a misericórdia dele não tivesse me visto. Por isso que ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, lá estavam os meus pecados. É por isso que ele é minha salvação. Hoje eu não sou mais amargurada como eu era. Hoje eu não tenho mais depressão. Temos luta, eu tenho luta, claro. Mas hoje eu vivo na paz. Na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele me salvou. E principalmente Ele me salvou da vida eterna. Então se eu estiver focada, se você estiver focado na presença do Senhor, o teu livro já está escrito no livro da vida. Se você crê que Jesus Cristo morreu por você e aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, Ele te escreve o seu nome no livro da vida. E quando daqui, né, falam para melhor, você vai para o céu. Porque a palavra do Senhor fala, antes de ele ir para o céu, Jesus ele disse que ele vai para o Pai, só que ele vai fazer morada e vai voltar para buscar os teus escolhidos, vai buscar para voltar a quem escolheu ele. Amém? Então, Davi está falando que o Senhor é a luz dele e a salvação dele. A salvação eterna e a salvação, né, que ele te deu uma nova vida. Hoje somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje somos salvos pela graça de Deus. Né? É igual eu tô falando aqui, eu estava falando que eu estava buscando o Senhor Jesus. E a presença do Senhor veio sobre a minha casa. Olha que maravilhosa é a presença do Senhor. Antes de Jesus morrer, não tinha a presença do Senhor. Você abria o seu coração e clamava ao Senhor, chamava o Senhor para a sua casa. Isso não tinha antigamente. Antigamente no Velho Testamento a arca da aliança, né? Era a presença do Senhor na arca. Não era qualquer pessoa que ia entrar, mas eram os escolhidos que Deus ele falou, ó, eu vou escolher tal sacerdote, isso, para entrar e lá colocar os pecados do povo.
Não era qualquer pessoa que tinha entrar. Amém? Tá bom. E hoje, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você temos livre acesso para a presença do Senhor. Então, onde você estiver na sua casa, onde você estiver, o lugar que você estiver, o que você estiver fazendo, se você crê que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele contempla tudo. Você só tem que chamar a presença do Senhor sobre a tua casa e ele vai vir. Pedir perdão pelos seus pecados, mas de verdade, né? Temos que pedir perdão pelos nossos pecados de verdade, nos arrepender e falar para o Senhor que nós queremos uma vida nova. E Ele nos dá. Porque a palavra do Senhor, em uma passagem, fala que eu não guardo, né, muitas, mas está na palavra. Se pesquisar no Google, vai falar que está na palavra, né? Se pesquisar na palavra, quem guarda na memória, vai saber onde que eu estou falando. Que a palavra fala, se você bater, Deus, se você bater na porta, perdão. Se você chamar o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar sobre a sua vida, ele vai fazer morada, porque ele não é igual o inimigo, que ele entra, né, sem ser chamado. Mas o Espírito Santo de Deus não. Ele espera que nós convide ele para entrar. Nós tem que querer a presença dele. O mal não, o mal ele entra na sua casa, faz o ruim, né, que for na sua vida. Às vezes pensa que é para melhorar, mas não é para piorar. O mal não, ele entra e vai fazendo as coisas que ele veio para fazer, que é mal, né? Mas Deus não. Deus não. Jesus não. Jesus, ele está na sua porta, querendo que você abra a porta. E ele está esperando você abrir a porta para ele. Abre a porta para Jesus na sua casa, convida ele, que ele vai te livrar do fardo que você está carregando. A palavra do Senhor fala, venha sobre mim, vem quem está carregado de jugo, que eu, né, os aliviarei. Saiu da minha mente, perdoa. Mas fala assim, venha sobre mim ele vai aliviar o seu fardo, aquilo que você tem carregado muito tempo sobre você. Ele vai aliviar e vai te mostrar a direção. Amém? Chama o Senhor para a sua vida. Aí, voltando aqui, Davi ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então você não tem que ter medo de ninguém, de nada. Se o Senhor é contigo e que você sabe quem é Deus na sua vida, você não tem que ter medo do mal, do mundo em si, das pessoas que vão falar, das pessoas que vão comentar. Eu era assim. Às vezes, né? Deus tá tirando isso de mim, mas eu sou. Gente, eu sou tímida. Antes eu era mais. Pra mim fazer um vídeo, meu Deus, pra mim nunca ia. Eu falei, pai, não vai dar não. Porque eu sou muito tímida. Mas aprendi com Jesus, né? Que nós não temos que ter medo de ninguém. Que se for, Deus deu um chamado para cada um. E o meu chamado, eu creio que é isso.
Está falando aqui. Eu creio não. O Senhor colocou no meu coração um tempo, né? Ele falou, filha, Nayara, faz, coloca nas suas plataformas, né, nas redes sociais, faz um vídeo, isso, aquilo, isso. E eu estou fazendo. Só que até chegar até aí, até aqui agora, às vezes eu fico meio assim, eu fico meio, meu Deus do céu, Pai. Eu fico meio com medo, porque eu tenho medo, eu tenho um temor a Deus de pensar que é de mim. Quando eu faço live na outra plataforma, eu sempre falo, Jesus, que não seja eu. Não seja eu. Gente, então nós não tem que ter medo de nada, nem de ninguém. Se o Senhor falou algo para ti, faz. Você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Quando Deus ele me chamou para fazer os vídeos nas redes sociais, eu fui procurando resposta de Deus. E até eu fui numa igreja e ele usou um irmão e falou a palavra assim, que quando Pedro, acho que é Pedro quando foi pescar, alguma coisa assim, Jesus está sentado no barco com a multidão, né? E aí Jesus falou assim, Pedro não tinha pescado nada de noite, no dia anterior, nada. Só que quando Jesus chegou lá, quando Jesus chegou naquele ponto, antes, olhe bem, Jesus não estava. E Pedro não pescou nada. Mas quando Jesus chegou, Jesus falou, Pedro, vai ao fundo do mar e lança a rede. E Pedro, vão imaginar Pedro, falou, Jesus, ele falou na Bíblia, né, Jesus, eu já pesquei a noite toda. Eu e meus amigos já pescamos. E nós não pegamos nada de peixe. Mas sobre a tua palavra, Pai. Olha que afirmação. Sobre a tua palavra. Eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. E Pedro foi e lançou a rede. E pegou um monte de peixe. Foi essa palavra que veio sobre a minha vida. E naquela hora eu fui e falei, Jesus. E o irmão da palavra falou assim, então, gente, se Deus colocou no teu coração, faz. Se Deus colocou no teu coração, vai e faz. Você vai ver, você vai pegar peixe. Porque se Jesus fala, você consegue, você vence, você é vencedor. E foi aí que eu estou aqui. Pela graça do Senhor Jesus. Não perdeu. O Senhor me chamou. E então, não tenha medo de ninguém. E pergunte para Deus o que você deve fazer. Se você tem um chamado ministerial, pede para Deus direção que Ele vai te dar. Se você tem um chamado, pede direção para o Senhor. Se você está trabalhando, e tem um propósito no seu trabalho, pede a direção para o Senhor que Ele vai te dar. E Ele vai te dar vitória. Amém? Então não tenha medo de ninguém. O que o Senhor falou para você vai se cumprir. Amém? Aleluia. Então, gente, é sobre isso que eu quero falar. Até o verso... até o Salmo 27. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Vai em frente. Não tenha medo de ninguém desse mundo. Ninguém pode te fazer mal. Amém? Se você tem Jesus, é a melhor coisa da sua vida. Amém? Quero terminar essa palavra orando por você.
E ao final, quando você vê essa mensagem que Deus vai falar com você, se Deus falou com você através dessa mensagem, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu tô aprendendo ainda a mexer, né, no YouTube. Se Deus quiser, eu vou chegar lá no nível bom, igual tem os youtubers que colocam o banner, tudo. Eu vou chegar em nome de Jesus. Mas é isso. Se Deus falou com você, faz, né? Leva a palavra de Deus para mais pessoas. Vai fortalecer as pessoas. Deus vai falar com eles, com ela, com você, na sua casa. Amém? Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, aqui estou perante a tua presença nesta hora. E, Senhor, eu apresento a cada um que vai ver este vídeo. Senhor, que chegue, Senhor, quem o Senhor mandar sobre este vídeo para ver. E que não seja eu, mas que seja o Senhor. Toca, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Refrigera a alma dela. Repreende, Senhor, todo desânimo, toda opressão espiritual sobre essa vida. Tira o fardo do irmão, dessa irmã, Pai, que está angustiado, que não sabe o que fazer, Pai. Ajuda, Pai. Em nome de Jesus, que a tua presença esteja sobre ele, sobre ela, sobre a casa e sobre a família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ficam com Deus e na paz do Senhor Jesus.